falar e poder aprender um pouco mais no Salmo 91. Vamos lá ler o nosso texto dessa noite. Preste atenção e deixe o Senhor falar com você por meio da leitura aqui do Salmo 91. Vamos lá. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva e ela fala conosco hoje aqui, Pai. Queremos te pedir que o Senhor acalme os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos aprender da Tua palavra aqui, Pai. Que o Senhor também me dê a capacidade de poder falar o que o Senhor quer para o Teu povo aqui, que não seja algo apenas por mim, mas que seja o Teu Santo Espírito falando com a Tua Santa Igreja, Pai. Por favor, que o Senhor nos dê esse momento aqui, que nós possamos aprender mais sobre o Teu cuidado, sobre o Teu amor e sobre a Tua fidelidade por nós, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Durante a batalha de Okinawa, em 1945, na Segunda Guerra Mundial, tinha um cristão chamado Desmond Doss. Ele serviu como médico de combate do exército norte-americano. Por convicções religiosas, ele se recusava a portar uma arma ou tirar a vida de uma outra pessoa. Muitos companheiros o consideravam fraco e incapaz de permanecer no campo de batalha. No entanto, quando a sua unidade ela avançou sobre a Serra da Morte, um morro onde eles tinham os confrontos, Doss ele demonstrou uma coragem extraordinária. Enquanto os soldados que eles enfrentavam um dos momentos mais intensos da guerra no Pacífico, ele permanecia comprometido com a sua missão no meio da guerra, de não tirar vidas, mas de preservá-las. A história de Doss ela é retratada no filme Até o Último Homem. Recentemente a gente assistiu em família e é inspirador ver como a convicção de um cristão ela muda totalmente a sua percepção com as questões que acontecem ao seu redor. E aí o filme ele mostra que quando a sua companhia ela precisou recuar e muitos soldados feridos permaneceram no alto do desfiladeiro, Doss resolveu não abandonar os seus amigos. E aí o Salmo 91 ele nos revela sobre esse Deus poderoso que cuida
e que nos livra de muitas coisas que a gente nem percebe, outras que a gente passa por elas, mas Deus está cuidando e preservando nós em todos os momentos. Nesse salmo nós não temos as informações sobre quem é o autor precisamente, sobre o período que ele foi escrito, a data, mas apesar de não termos essas informações, ele se tornou talvez um dos salmos mais clássicos que nós temos também no meio, cristão. Porém, é curioso perceber que esse salmo, infelizmente, ele é muito usado como uma ferramenta mística por muitas pessoas. Abre-se a Bíblia, deixa ela ali aberta no seu estabelecimento, deixa aberta ali na sua casa, na sua sala, e coloca sobre o móvel, como se ela fosse uma espécie de amuleto, ou um talismã espiritual, para que, usado para espantar mal-olhado, para que afaste os demônios da casa, ou para que possa proteger a família, proteger aquele lar ali, apenas pela sua Bíblia aberta ali na sala. E ela vai pegando a poeira ali e não cumpre o propósito. Mas essa não é uma boa maneira de usar esse salmo. Na verdade, nós não usamos a Bíblia, nenhuma parte dela, nenhuma fração dela de forma mística. Nós não usamos nenhuma porção das Escrituras acreditando que ela misticamente protegerá a nossa casa. Não adianta a gente escrever em todas as paredes, não adianta eu deixar as Bíblias soltas ali, não adianta eu ter camisa, eu ter o meu carro com adesivo, com um versículo. Não é isso que vai proteger a sua vida, vai proteger a sua casa. O salmista ele foi bem claro em relação à palavra do Senhor e aonde a gente deve deixá-la. No Salmo 119, no versículo 11, o salmista vai falar assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É isso, é aonde nós devemos colocar a nossa palavra, é no nosso coração, para que a gente possa ter um propósito maior de não pecar contra o Senhor. Então a segurança do crente a gente vai desenvolver durante essa noite, ela não está na ausência dos perigos, mas na presença fiel e a nossa certeza de que Deus é a nossa habitação permanente para a nossa salvação. E o salmista começa falando que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. E aqui a gente pode ver que o texto ele não traz a ideia de uma morada temporária. Aqui em Caldas Novas é muito comum turistas, provavelmente nessa noite nós estamos recebendo turistas aqui. E é comum, você vem, passa 3, passa 5 dias, às vezes 7 dias, depois você volta para sua casa. Passa alguns meses, alguns anos, você volta a Caldas Novas, passa mais uns dias. Aqui o texto não está dizendo que a gente deve fazer de Deus uma moradia de passagem ou uma casa de veraneio. Na verdade, a gente deve fazer de Deus a nossa morada. Aqui ele traz a ideia de que aquele que habita, e habitar significa morar, significa algo permanente. Não se trata de visitas ocasionais a Deus. Eu estou passando por dificuldades, então eu vou lá correr para Deus. Eu estou precisando de alguma coisa, eu vou lá e corro para Deus. Não, na verdade eu estou em Deus o tempo todo porque Ele é a minha morada, é nele que eu habito. Então não significa que a gente deve lembrar de Deus apenas durante a crise e depois quando a crise passa a gente esquecer dele novamente. O texto está falando que nós devemos fazer do Altíssimo o nosso abrigo. Deus ele não é apenas um abrigo que nós procuramos durante a tempestade para nos proteger das chuvas, dos raios. Na verdade, Ele é o lugar onde nós devemos morar e nos refugiar em todos os momentos da nossa vida. O versículo 2, ele vai dizer que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e o meu Deus em quem confio. O salmista aqui, ele deixa muito claro que não há uma proteção fora de Deus. Você não está seguro se você não estiver sob o controle, sobre o governo e debaixo de Deus. Porque Deus é o nosso refúgio e Deus é a nossa fortaleza. E é nele que nós podemos confiar. O mundo ele está cheio de lugares onde nós podemos achar que nós encontramos uma segurança. E essa segurança ela pode vir muitas vezes por formas financeiras. A gente acha que se a gente tiver os recursos financeiros suficientes, então eu estou seguro. Ou porque eu tenho
a minha casa toda fechada ali, com todas as trancas, então eu estou seguro. E aí eu vou buscando em outras coisas que são boas a minha segurança, que na verdade eu só encontro em Deus, só encontro com Ele. E aí por que o salmista aqui ele fala que a gente pode descansar à sombra do Todo-Poderoso? Quando você chega na sua casa, por que você pode deitar na sua cama, sentar no seu sofá e se sentir seguro e poder descansar? Porque você sabe que provavelmente você tem uma tranca ali na porta, o seu portão fechado, você tem uma cerca elétrica, você tem um alarme, às vezes você mora em um condomínio, você tem um porteiro, um vigia, e aí por isso que você pode entrar na sua casa e se sentir seguro. E é isso aqui que da mesma forma, quando nós fazemos do Senhor a nossa morada, a gente pode descansar à sombra do Todo-Poderoso. E é isso que vai trazer esse descanso para o nosso coração. Esse salmo ele foi usado muitas vezes durante a guerra para poder dar um ânimo para os soldados. Eles escreviam nos encartes trechos desse salmo e distribuíam para os soldados. Então ele ficou conhecido como salmo de guerra. E é isso, ele é um salmo de guerra porque ele vai falar muito sobre isso mais para frente, mas ele não se trata apenas de um cuidado físico, seja de uma bala perdida, não se trata apenas de um cuidado físico de Deus com assaltos, arrombamentos, ou homens e pessoas más que vão nos trazer e fazer violência na rua. Na verdade, nós estamos rodeados de outros perigos que nós não vemos e nós não enxergamos, mas que são reais. Nós passamos por perigos, passamos por ameaças e tem vários momentos que a gente se sente, muitas vezes encurralado, acuado e cercado pelos inimigos. Mas aqui o salmista ele nos chama que nessa hora a gente recorre a Deus, a gente declara: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não estamos, quando a gente faz isso, que a gente corre para o Senhor, a gente faz dele a nossa morada, nós não estamos confiando em nós mesmos, nós não estamos confiando na nossa saúde de ferro, nós não estamos confiando na nossa inteligência, nem na nossa força, no nosso dinheiro, nos nossos dons, talentos, nem mesmo na nossa espiritualidade. O salmista aqui nos chama a nós confiarmos em Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Então essa é a primeira verdade que o Salmo nos chama e nos ensina aqui. Mas ele ensina mais. Ele fala que o Senhor nos livrará do laço do caçador. E essa aqui, a palavra laço, ela já explica, é autoexplicativa, né? Mas trata-se de uma armadilha real que nós às vezes não conseguimos perceber, mas que no momento em que a gente aceita, a gente se joga naquela coisa que parece às vezes apetitosa ali para nós, a gente percebe que aquilo era uma armadilha, um laço, né? E eu não sei quantos de vocês conhecem, mas aqui é uma ideia de uma arapuca. Quando eu era criança, morando em Piracanjuba, a gente ficava uns períodos na roça e fazenda, e a gente fazia isso, né, de forma bem respeitosa com os animais. A gente pegava umas cestas, umas bacias, alguma coisa assim que podia ficar assim, a gente colocava um pauzinho, igual desenho animado, gente. Colocava um pauzinho segurando, uma cordinha, e aí colocava um alpiste, um milho, e ficava ali esperando. Na hora que o passarinho ia ali, a gente pegava, e depois, claramente, a gente soltava, né? Porque era só uma brincadeira. Mas é isso que o texto está falando. O passarinho, quando ele ia lá, ele olhava aquilo e achava que aquilo ia satisfazer ele, que aquilo era o banquete que ele tanto esperava. Mas ele não via que por trás daquela comida, daquele alimento fácil, havia uma arapuca, havia uma armadilha para ele. Mas aqui o Senhor está nos falando que Ele nos livrará disso. Ele nos livrará de coisas e de laços e de arapucas e armadilhas que nós não estamos enxergando, que nós não temos a capacidade de ver. E aí E aí o Senhor ele vai nos ajudar com isso, porque nós não possuímos todo o discernimento e todo o conhecimento ou toda a percepção que nós necessitamos para as coisas que a gente não enxerga, que nós não podemos ver. E por isso que nós precisamos ficar atentos. O Senhor também,
por meio disso aqui, a gente pode entender esses inimigos, esses perigos, esses caçadores, em 3 esferas, para a gente poder memorizar isso bem fácil. Nós temos a carne, que é nós mesmos, que é o mal que habita em nós. Nós temos também o mundo, são as coisas boas, coisas ruins, coisas que nos seduzem aqui fora, que estão ao nosso redor. E nós temos também o diabo, que está nas regiões celestiais aí, as questões espirituais que nós não conseguimos ver e nós não percebemos, mas que o Senhor vê e o Senhor percebe e o Senhor cuida de nós, mesmo quando a gente não vê essas coisas. E o salmista aqui também nos lembra que o Senhor nos livrará do veneno mortal. Em outras versões aqui, esse veneno mortal vai trazer como praga mortal, como uma peste perniciosa. E antes de tudo, para a gente poder evitar algumas conclusões apressadas, então o cristão, aqui o salmista está falando que o cristão vai ser poupado das dificuldades ou das doenças, na verdade. Não é isso que o salmista está falando, né? Se a gente for ver, a humanidade ela já enfrentou dezenas de situações em que muitos cristãos morreram. Por exemplo, recentemente, nós tivemos a Covid-19 que dizimou milhões de pessoas no mundo. Vários desses eram irmãos cristãos, piedosos, que amavam o Senhor. E que, por conta dessas doenças, eles a vida deles foram ceifadas. Mas a Bíblia ela ensina para nós que para o cristão essa morte, que mesmo quando ela acontece, ela não é uma derrota final para nós. Paulo diz para nós lá em Filipenses que o viver é Cristo e o que morrer é lucro. Mas ele também afirma que estar com Cristo é muito melhor. O apóstolo João, em Apocalipse 14, 13, ele vai chamar que bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Então, se a gente perceber aqui, aqueles que morrem no Senhor, o Senhor que quis, mas também ao mesmo tempo, as Escrituras afirmam que é Deus que nos livra dessas pestes, dessas enfermidades que estão pelo mundo. Porque nós somos extremamente frágeis, nós convivemos diariamente com vírus, bactérias e inúmeros perigos invisíveis aos nossos olhos. Nenhuma tecnologia, nenhum remédio ou nenhuma medida de proteção é capaz de garantir a nossa segurança, a nossa integridade de forma absoluta. Em algum momento das nossas vidas, a nossa saúde vai padecer, né? Deus, Ele usa médicos, usa remédios, usa tudo isso como instrumentos da sua graça comum. Mas a cura, ela em última instância, ela vem do Senhor. Por isso que toda cura, ela é, no sentido mais profundo, uma cura divina, uma cura de Deus para nós. E assim o Salmo, ele vai nos lembrar de 2 verdades. Que a morte do crente, ela é um ganho, porque ela conduz nós à presença de Cristo. E enquanto nós vivemos, é Deus quem nos guarda, sustenta e nos livra da peste e de toda enfermidade, segundo a sua soberana vontade. O salmista continua dizendo que, no verso 4, falando que ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Mais uma vez, essa aqui é uma cena mais rural agora, né? Então, o salmista ele traz aquela visão de uma fortaleza, onde é praticamente impenetrável, com muros grandes, muros altos, com muros largos, com proteção, mas também traz essa cena frágil aqui, no sentido que de você ver ali, né? Traz essa cena de que uma ave que, sob as suas penas, protege os seus filhotes. E aí, para quem não sabe, é mais ou menos essa é a cena que acontece, né? Mas se você não é familiarizado com a zona rural, ao acontecer uma tempestade, ao acontecer uma chuva, e a galinha não tem ali onde se proteger, ela chama os seus filhotes ao ver aquele perigo, e ela abriga os seus filhotes embaixo das suas asas. E ali parece algo frágil,
mas é Deus mostrando que Ele cuida de nós com todos os tipos de proteção para nós, né? Então, o salmista vai nos lembrar também sobre isso no Salmo 36, no versículo 7, dizendo assim, ó: como é precioso o teu amor leal, ó Deus, todo ser humano encontra refúgio à sombra das tuas asas. E aí eu não sei se você está vivendo hoje um momento de angústia, de dor, de tempestade, de um risco ou perigo hoje, mas a certeza que nós temos aqui é que a gente deve correr para Deus e abrigar-se debaixo de suas asas, e nele encontrarmos a proteção que nós tanto desejamos. Primeiramente, nós temos então os livramentos dos temores que assaltam as nossas almas, e agora o salmista ele deixa essas imagens anteriores de uma caça, de uma cena mais doméstica aqui, seus filhotes, e agora ele vai entrar nessa parte mais de um campo de guerra. No versículo 5 ele vai dizer: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. O texto menciona aqui o temor da noite, porque essa palavrinha do temor, né, uma pessoa que é assustada, ela é tomada pelo medo, pessoa que está assustada. Quando Paulo ele escreve a segunda carta a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no versículo 7 do capítulo 1, ele vai dizer assim, ó: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O apóstolo João também ensina para nós que o amor lança fora todo medo. Lá em 1 João 4,18, o apóstolo João vai falar assim, ó: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, por que eu tenho medo? Por que você tem medo? Porque a gente vê a nossa vulnerabilidade, a gente vê como a nossa vida é vulnerável diante das situações da nossa vida. E aí, quando as coisas fogem do nosso controle, a gente descobre que, na verdade, a gente nunca teve controle de nada, que o controle sempre esteve sob as mãos do nosso Senhor. O Salmo 23 vai falar também sobre isso, vai nos mostrar que, acho que eu não tenho aqui, deixa eu ver aqui, passou, aí. No Salmo 23, versículo 4, vai dizer assim, ó: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Davi aqui, então, não está dizendo que a sua proteção, que o teu cuidado estava nas ferramentas que ele tinha, no dinheiro que ele tinha, nas posses dele. Na verdade, ele está dizendo que eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. É Deus estando conosco que nós temos a certeza da nossa proteção e do nosso cuidado no meio das trevas, no meio das adversidades. O salmista continua no verso 6 dizendo que nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. A peste aqui que se move sorrateira nas trevas, ela representa uma enfermidade que avança de forma silenciosa, invisível, muitas vezes imperceptível. A palavrinha usada aqui no hebraico, traduzida por peste, ela é frequentemente associada em outros trechos com doenças contagiosas e destruidoras. Já o outro trecho que vai falar aí sobre a praga que devasta ao meio-dia, na verdade aponta por uma destruição mais aberta, intensa, uma destruição evidente. A palavra hebraica aqui, ela comunica, na verdade, uma ideia de uma força destruidora, de uma calamidade. E o meio-dia, ele é um momento de maior claridade do dia, né? O contraste que o salmista traz aqui é um contraste intencional. Está dizendo que existem perigos que agem escondidos nas trevas, onde trevas vai dar essa ideia de escuridão, que nós não enxergamos nada, e também há perigos que atacam diante dos nossos olhos em plena luz do dia. Esses perigos que nós não conseguimos ver e os perigos que nós vemos claramente, nenhum deles está fora do governo soberano de Deus sobre as nossas vidas. O salmista continua, talvez no trecho mais
no verso mais clássico desse trecho aqui, que é: mil poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. O livramento de Deus, ele é um livramento aqui, mostrando para nós um livramento singular, de pessoa, mas, entretanto, o texto aqui não quer dizer para nós que o crente ele seja invulnerável, ele pode usar Deus para se proteger de todas as situações e se colocar em perigo em diversas situações, porque, afinal, se eu sou crente, eu nunca vou sofrer um acidente, então eu posso andar de forma imprudente, eu posso furar todos os sinais, eu posso passar por todas as esquinas, igual muitos motoqueiros fazem, e eu posso cortar por todos os lados, e que eu nunca vou sofrer um acidente. Ou, se eu sou crente, então eu não preciso cuidar da minha saúde, porque afinal eu sou cristão, e aí eu não pego nenhum tipo de doença, então eu não preciso coisas de higiene básica, não preciso lavar a mão, não preciso, antes de comer, porque isso não vai trazer nenhum problema para a minha saúde. Então, na verdade, nós temos isso e nós usamos essas coisas como uma proteção para o nosso corpo, mas a gente vê que homens de Deus, eles adoecem. Homens de Deus, eles sofreram, foram presos, foram torturados e martirizados. Mulheres de Deus também foram presas, torturadas e selaram a sua fé com seu próprio sangue. E aqui a gente precisa compreender a verdade central desse trecho aqui, que vai dizer assim, que ninguém, nem o diabo, nem qualquer ser humano pode atingir você sem que Deus permita que isso aconteça. E aqui a gente pode ver, a Bíblia está repleta de textos assim. A gente pode ver a história de Jó, a gente pode ver José, que também poderia ter sido a vida ceifada, mas foi Deus cuidando e poupando ele. Tem talvez dezenas, centenas de casos que a gente pode perceber isso, que ninguém, nem o diabo, nem qualquer ser humano pode atingir você, a sua vida, sem que Deus permita. Para quem que não vai acontecer isso? Ele continua no verso 9, vai dizer: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. O salmista aqui, ele retorna ao tema da morada, de fazer Deus como uma morada, mais uma vez não trazendo essa ideia de que que a gente deve usar Deus de uma pensão ou de uma casa de veraneio. Não é isso que a gente vai lá, passa um final de semana e vai embora. Essa promessa que Deus faz nesses versos aqui do Salmo 91, é para aqueles que fazem de Deus a sua morada. O versículo 10, ele fala que quem faz de Deus essas moradas, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. E aqui, de novo, a gente precisa entender que esse livramento de Deus, ele pode acontecer em três maneiras. Primeiro, Deus pode livrar você do perigo, ou seja, vários livramentos que nós já sofremos, nós já tivemos na nossa vida, que a gente não sabe, porque o Senhor nos poupou do perigo. Às vezes algum acidente, às vezes alguma doença, enfim, qualquer uma outra questão que a gente nem sabe. Então Deus nos livrou do perigo. Mas Deus também, ele pode livrar você no perigo. Então você sofreu um acidente, Deus cuidou de você no meio daquele perigo. A gente falou um pouquinho aqui sobre o Desmond Doss. Ele estava no meio da guerra e Deus poupou e livrou ele no meio do perigo. E também Deus pode livrar você através do perigo, que você naquele momento achou que aquilo era o fim da sua vida e que na verdade Deus estava usando aquele momento para te salvar e para te livrar de um perigo maior. A gente vê isso aonde? A história de Jonas. Jonas achou que quando ele foi jogado ao mar, ele era o fim, porque ele foi comido ali. Mas na verdade Deus estava usando aquele peixe para poupar e livrar Jonas da morte. E aí, considerando essa afirmação que desgraça alguma chegará à sua tenda, o crente verdadeiro, ele não precisa ficar com medo de olho gordo, não precisa ficar com medo de feitiçaria, de macumbaria, de galinha preta, de voodoo, de nada disso. Ele não precisa ter medo disso. E, infelizmente, há muitos crentes místicos que vivem com medo dessas coisas, que vivem
baseando a sua vida por meio dessas coisas. Meu irmão, se você está nas mãos de Jesus e coberto pelo sangue do Cordeiro, nenhuma maldição lançada sobre a sua vida poderá prevalecer. Porque você está morando em Deus e o Santo Espírito dele habita em você. Não significa, portanto, que o mal não exista, mas significa que em você existe um poder maior do que aquele poder do mal que quer atingir a sua vida. Porque o poder de Deus está em você e na sua vida. E esse Senhor, Ele cuida de nós nas coisas que a gente está vendo, no meio da guerra, mas também o Senhor envia os seus anjos para cuidar de nós. No verso 11, do 11 ao 13, ele vai falar: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então nós temos a escolta dos anjos em nosso favor. E aí a gente precisa entender que quando o perigo é sobrenatural, Deus envia um socorro sobrenatural para nós. Por exemplo, se você não quer que a sua casa seja arrombada, então eu vou lá colocar uma tranca, eu vou botar uma boa porta, uma porta segura, instalar um alarme, enfim, fazer tudo isso para que minha casa não seja arrombada. Se eu não quero ter problemas com o meu carro, eu vou lá e faço um bom seguro, porque quando eu tiver algum problema, eu sei que o seguro vai cobrir isso. Porém, essas coisas são reais e físicas, mas existem outros problemas que são invisíveis e factuais, e são de fato que existem, mas que a gente não vê e não percebe. São essas ameaças espirituais em nossas vidas. Diante dessas ameaças que nos assolam, que podem nos perseguir, Deus envia uma providência sobrenatural. Deus faz o quê? Deus dá ordem aos seus anjos para que nos protejam. Os anjos de Deus, então, aqui, a gente pode ver que eles são os ministros de Deus para nós. E onde a gente pode perceber isso? Lá em Hebreus 1:14, o autor de Hebreus vai falar assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Todos nós que cremos no Senhor, que vamos herdar a salvação. Então os anjos, eles são esses espíritos ministradores enviados para servir e cuidar daqueles que vão herdar a salvação. Nós também precisamos entender aqui algo importante no texto, porque o Senhor dará ordens para que protejam você em todos os seus caminhos. E aí eu não sei se alguém que se lembra ou é familiarizado com esse texto, mas teve alguém que usou esse texto no Novo Testamento também, esse trecho aqui. E foi o próprio Satanás, quando ele estava tentando Jesus. Ele cita esse salmo. Só que a palavra de Deus na boca do diabo, ela não é palavra de Deus, ela é palavra do diabo, porque ele deturpa, ele tira partes do texto, ele aumenta partes, ele muda o sentido da palavra de Deus. E aí sempre quando o Satanás, ele cita a palavra de Deus, ele faz essas mudanças. A gente pode ver que ele fez isso com Jesus, ele fez no Éden com a Eva, quando ele pergunta para ela: não foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Mas Deus não havia dito para eles não comerem de nenhum. Na verdade, Deus tinha dito que eles poderiam comer de tudo, exceto de uma árvore. E aí onde Deus havia colocado um sim para todas as coisas ali, Satanás colocou um não. E assim ele altera e torce a palavra de Deus conforme ele quer persuadir cada um de nós. E aí quando Satanás ele cita o Salmo 91 para Jesus, ele o leva ali no ponto mais alto do templo, ele omite uma parte ali do texto, para que te protejam em todos os teus caminhos. Satanás não citou essa parte, ele deturpou a palavra de Deus. Porque Deus promete guardar você enquanto você anda nos caminhos dele, quando você está sob as suas asas, enquanto você faz de Deus, do Altíssimo, a sua morada, o seu refúgio e a sua fortaleza. Por isso, meus irmãos, essa proteção de Deus, ela está na obediência a Ele, a tua palavra, e não na desobediência de Deus. Se você é desobediente à palavra de Deus, e aí você quer que Deus te cuide de você, proteja você, você precisa olhar para o seu coração, você precisa analisar a sua vida e ver se você está fazendo de Deus a sua morada,
o seu refúgio e a sua fortaleza. O texto termina nesse trecho aqui dizendo no verso 13, falando assim, ó, você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Essas duas figuras usadas aqui pelo salmista, tanto o leão quanto a serpente, elas são usadas durante alguns trechos da Bíblia para simbolizar Satanás. Paulo diz em Romanos que Deus em breve ele esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. E Jesus, ele é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Quando Jesus voltar e ele colocar todos os seus inimigos aos pés da igreja, essa vitória, meus irmãos, ela pertence a Cristo e à igreja. Os inimigos do Senhor, os nossos inimigos também, eles não prevalecerão contra Cristo. Nos versos 14 a 16, aqui acontece uma mudança radical no texto, porque agora o salmista ele não mais está falando sobre Deus, e na verdade agora é Deus falando do salmista. Do verso 1 ao 13, o salmista olha para Deus e descreve quem Deus é para ele. E agora, dos versos 14 ao 16, Deus olha para o salmista e fala a respeito dele e lhe faz algumas promessas. Vamos lá ver qual que é essas promessas que Deus fala? Verso 14. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Nesse verso aqui existem duas afirmações: amar a Deus e conhecer o seu nome. Se a gente observar aqui, na verdade, uma coisa é consequência da outra. Nós só podemos amar a Deus se a gente conhecer a Deus. É impossível para nós amar um estranho, alguém que a gente não convive, que a gente não conhece. Você pode achar que você ama a sua banda favorita, o vocalista da sua banda, o seu influencer favorito, que você acompanha todos os stories dele ali. Você pode achar que você ama o seu jogador favorito. Mas quando você vai descobrir se você ama de fato isso, quando você se relacionar com aquelas pessoas, quando você conhecer de verdade aquelas pessoas. E é isso que infelizmente acontece com muitas pessoas que colocam uma expectativa muito alta em algumas pessoas pelas redes sociais, e quando ela conhece, ela se decepciona, porque ela criou uma imagem que não existe na verdade. Aquele amor era por algo que ela criou, e não um amor pelaquela pessoa de verdade. Nós só podemos amar quem nós conhecemos e quem nós nos relacionamos. E aí, se a gente fizer isso, o Senhor vai falar aqui para nós no verso 15, na primeira parte, o Senhor vai falar assim, ó, ele clamará a mim e eu lhe responderei, porque nós temos um relacionamento com esse Deus. Nós conhecemos o poder desse Deus, nós sabemos tudo o que ele pode fazer por nós. Que coisa maravilhosa é saber que Deus ele responde às nossas orações. Então, o salmista aqui ele vai nos lembrar que a oração ela não é para pessoas fortes, elas são para pessoas fracas, como eu e você, que necessitamos da graça, do amor de Deus, necessitamos da tua misericórdia sobre nossas vidas. Muitas pessoas acabam atribuindo um poder sobrenatural na oração. Infelizmente, isso não é verdade. A oração não é poderosa por si só porque eu estou fazendo a oração. Na verdade, se a gente olhar o texto aqui, o poderoso é o Deus que responde às orações, porque eu clamo a Deus e Ele responderá. O poder da oração não está no fato de que eu fiz a oração. Na verdade, está no poder de Deus que responde às nossas orações. Muitas vezes Ele responde com aquilo que nós queremos, que nós oramos por aquilo, e muitas vezes ele responde com aquilo que é o melhor para nós, que não era aquilo que nós queríamos naquele momento. Mas a oração, ela é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Essa é uma das promessas de Deus para nós. Ele nos chama para que a gente invoque a Deus, para que a gente fale com Deus, que a gente apresente as nossas causas para Ele. Mas a resposta da nossa oração, o poder da nossa oração está no Deus
que responde essas orações. Eu não sei, talvez você tenha chegado aqui hoje enfrentando uma batalha intensa na sua vida, em sua família, no seu casamento, ou na sua saúde, enfim, na sua vida financeira. Eu não sei qual é a batalha que você tem passado aqui hoje, mas o salmista, ele fala assim, ó, para que a gente apresente a nossa causa, as nossas causas para Ele, a gente clame ao Senhor e que nós temos uma certeza, uma promessa. Deus responderá você, Deus responderá às nossas orações. E a gente pede para Ele, para que Ele prepare os nossos corações para todo tipo de resposta que nós tivermos do Senhor, pelas nossas petições. Mas também o Senhor vai falar que na adversidade Ele estará conosco, na adversidade estarei com Ele. E a gente precisa compreender isso aqui também de forma muito importante, porque Deus não está prometendo que nós nunca passaremos por angústias. Na verdade, a promessa é de que quando nós passarmos pelo vale da angústia, Ele estará conosco, Ele estará com cada um de nós. O Senhor nos fortalecerá, o Senhor nos colocará de pé, nos colocará numa terra firme, o Senhor nos encorajará, nos consolará e enxugará todas as nossas lágrimas. Louvado seja o Senhor, irmãos. O versículo 15 termina com: eu o livrarei e o cobrirei de honra. O trecho aqui, cobrirei de honra, às vezes pode sair um pouquinho, pode ser mal interpretado como uma promessa de fama, de riqueza, de prestígio ou de uma exaltação social aqui nessa terra. Na verdade, o Salmo ele não ensina uma teologia da prosperidade de maneira nenhuma. Na verdade, ele ensina que, se a gente for ver a história, muitos servos fiéis foram humilhados, perseguidos e mortos, sem receber nem uma honra pública aqui nessa vida. A honra aqui então prometida com Deus, ela é o quê? Ela é primeiramente a aprovação de Deus na sua vida. O mundo ele pode desprezar esse crente fiel, pode te achar careta, mas Deus reconhece como seu, mesmo quando o mundo não reconhece. No filme, novamente, Dawes, em algum momento ali, em vários momentos, ele é ridicularizado por conta da fé dele. E ele é desprezado, mas ele se mantém firme até o final, porque ele tinha as convicções de que a aprovação de Deus era mais importante do que a honra pública, que ele não precisava dessa honra pública, né? Mas Deus promete também no versículo 16, na primeira parte, que Deus nos dará vida longa, Ele saciará nosso desejo, né? Esse verso aqui, ele traz uma ideia de saciar a nossa alma, de saciar o nosso desejo de uma vida longa, que nós às vezes não percebemos, mas todos nós temos esse desejo de viver mais, de viver por muito tempo. E quando a vida é abreviada, a gente olha e fala: nossa, foi tão jovem, tinha 20 anos, tinha 30 anos. E a gente olha depois com 70 e fala: nossa, ainda dava para chegar nos 90. A gente olha com 100 e fala: nossa, estava bem, né? Dava para chegar nos 105, nos 110. E a gente sempre nesse anseio da vida longa. E aqui é o Senhor nos saciando e mostrando que Ele está preservando e vai nos dar uma vida longa. E essa expressão da vida longa, ela carrega uma ideia de uma vida completa, satisfeita e conduzida pela providência de Deus, com os dias certos que o Senhor determinou para cada um de nós, para a nossa vida longa de cada um. E finalmente, Deus promete uma salvação plena. No final do verso 16, o Senhor diz que nos mostrará a sua salvação. E essa salvação aqui, ela então não é apenas uma salvação para o aqui, para o agora, para os livramentos das flechas, da peste, das doenças, nada disso. Deus nos prometeu algo muito maior. E se você já creu no Senhor Jesus Cristo, você já está salvo. Não se trata apenas de que você será salvo no futuro, mas você está salvo neste momento. E a salvação, ela tem alguns aspectos diferentes. São 3 aspectos que nós podemos memorizar e entender essa salvação de Cristo, do Evangelho dele pela nossa vida. A gente aqui usa como é que chama? Uma fórmula, não. A gente usa algo para a gente poder um hack, uma dica, para que você possa memorizar isso de forma fácil, prática. Oi? Um método, pode ser um método.
que chama 3 P's, que a salvação do Senhor Jesus Cristo nos livra. Ela vai nos livrar na justificação, porque nós já fomos salvos. Ela vai nos livrar da pena do pecado. Na santificação que nós estamos agora, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Então, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, ela abrange esses 3 aspectos das nossas vidas. Aquilo que nós já acontecemos no momento em que cremos na justificação, no momento da nossa santificação, nas nossas lutas durante todos os dias, o Senhor está nos livrando do poder, da ação do pecado sobre as nossas vidas. E lá na glorificação, nós temos a certeza de que não haverá mais pecado e nós estaremos livres da presença do pecado. Porém, haverá dias em que as nossas lutas serão maiores, outros dias que serão menores, mas ao final da nossa vida, ao final dos nossos dias, nosso desejo e a nossa certeza é de que o Senhor olhará para cada um de nós e vai dizer: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Vamos tentar aplicar um pouco desse texto aqui para as nossas vidas de forma mais prática. A primeira: você permanece, você habita em Deus, ou você é apenas um turista em Deus, um turista, um visitante? E aí a gente não pode ser crentes que desejam apenas os benefícios de Deus, mas que não querem assumir o compromisso de permanecerem com o Senhor, de permanecerem com Deus. Nós queremos o refúgio do Senhor, mas nós não queremos renunciar às coisas do mundo ou aos desejos da nossa carne. Nós queremos que as asas do Senhor nos cubra, mas nós não damos os passos necessários para ficar embaixo das suas asas. O Senhor estende as suas asas sobre aqueles que habitam e moram nele. E aí a pergunta que fica para nós é: você permanece no Senhor, você habita no Senhor, ou você se aproxima dele somente quando você precisa de alguma coisa? E aí talvez você esteja aqui e você ainda não fez do Senhor a sua morada, o seu abrigo, o seu refúgio. Você está apenas visitando esse Deus, sem nunca ter feito dele a sua habitação. Você pode proteger a sua casa, você pode proteger com trancas, plano de saúde, pode ter reservas no seu banco, mas nada disso pode te dar o que o Salmo 91 aqui promete no final, que é a salvação do Senhor. Essa salvação do Senhor, do nosso Deus, que Ele vai nos mostrar, na verdade Ele já mostrou. E essa salvação, ela tem um nome, que é Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, que morreu e ressuscitou no seu lugar. E aí, se você nunca creu nele, hoje é o dia de você deixar de ser um turista e se render a Cristo como seu refúgio e sua fortaleza. E parar de fazer de Deus uma casa de veraneio, onde quando eu estou com problemas, eu corro para Deus. E quando está tudo bem, eu saio e vou viver a minha vida. E aí, quando eu estou com problema, eu volto de novo. Não, faça de Deus a tua morada todos os dias e permaneça nele. Porque se a gente fizer isso, a gente pode ter uma certeza de que nós estamos seguros debaixo das asas do Altíssimo. Essas promessas do Salmo 91, elas só fazem sentido para aqueles que permanecem em Cristo, não para aqueles que estão fora de Cristo, fora da salvação de Cristo. Elas pertencem àqueles que encontraram em Cristo a sua morada, o seu refúgio e a sua fortaleza. Se você morreu com Cristo e vive em Cristo, você pode ter a firme convicção de que você está seguro debaixo das asas do Altíssimo. Mas isso não significa que você nunca enfrentará uma enfermidade, perseguições, perdas, angústias ou a própria morte. Na verdade, significa que nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O perigo, ele pode chegar, a angústia ela vai chegar, as doenças vão chegar e a morte vai chegar. Mas nenhuma dessas coisas poderá nos arrancar das mãos do Senhor Jesus Cristo.
A nossa segurança, meus irmãos, ela não está na nossa ausência de perigos de uma vida sem dificuldades, mas na presença, na firme convicção da presença do nosso Deus conosco todos os dias. É isso que a gente tem a nossa segurança. Naquela batalha lá em 1945, em um momento do filme, Dawes fica sozinho, sob constante ameaça, e enquanto ele procurava os feridos, cuidava deles, ele os conduzia até a borda do platô, lá do morro, e ele descia eles com auxílio de uma corda. A cada homem resgatado, ele orava a Deus, dizendo assim, ó, Senhor, me ajude a salvar mais um. Por meio da vida de Dawes, estima-se que 75 soldados tenham sido retirados do campo ali de guerra pelas suas próprias mãos. Dawes, ele permanecia firme porque as suas convicções sobre Deus e o cuidado de Deus permanecia firmes em meio ao perigo. Porém, alguns anos depois, todos esses homens que foram salvos por Dawes, e inclusive Dawes, morreram. Todos eles morreram. Por isso, o nosso maior livramento, e é o ponto 3, não está em escapar da morte, mas em ser salvo do nosso próprio pecado. E o salmista, ele apresenta Deus nos livrando de armadilhas, de pestes, de guerras, de inimigos, de perigos, mas contudo, o nosso maior inimigo não está fora de nós. Nosso maior inimigo está no nosso pecado que nos separa de Deus, desse Deus santo, desse Deus puro. O maior livramento, então, não está em viver muitos anos nessa terra. O maior livramento é receber a vida eterna. O maior livramento não é nunca adoecer. O maior livramento nosso é ser curado da culpa e da condenação do nosso pecado. O maior livramento não está em a gente escapar dessa morte física aqui do nosso corpo, que está falecendo todos os dias. Na verdade, o nosso maior livramento é saber que mesmo que nós morramos, nós viveremos para sempre com Cristo. Por isso, a última palavra desse salmo aqui, ela não é perigo, não é peste, não é guerra, não é morte. A última palavra desse texto aqui é que o Senhor vai mostrar para nós a sua salvação. E essa salvação do nosso Senhor, ela tem um nome, que é Jesus Cristo. Deus já nos mostrou a salvação. Cristo é o nosso refúgio, Cristo é a nossa fortaleza, Cristo é a nossa habitação, a nossa proteção e a nossa salvação. E a nossa certeza que nós temos, depois de tudo isso aqui, é de que aqueles que habitam em Cristo, eles podem descansar sossegados, porque a sua vida terrena e a sua vida eterna estão seguras nas mãos do Cristo, o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva, obrigado porque ela fala conosco, obrigado porque o Senhor salva, Pai, que o Senhor cuida, que o Senhor nos livra de tantos perigos, de tantas dificuldades que a gente nem imagina, que a gente nem percebe, Pai. Obrigado, obrigado, Pai. Eu te suplico, Pai, pelos aqueles irmãos que estão aqui, que ainda não fizeram do Senhor o teu abrigo, Pai, a tua fortaleza. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os salve, que o Senhor restaure, que o Senhor cure essas pessoas. Não só das questões terrenas, Pai, mas da salvação eterna no Senhor, encontrada em Cristo Jesus, Pai, por favor. E o Senhor também fale aos corações daqueles crentes que estão aqui, Pai, que já conhecem o Senhor, mas que usam o Senhor como uma casa de veraneio, como uma casa de uma pensão, em que eu posso ir lá no momento quando eu estou com dificuldades, e quando isso é resolvido, eu vou embora. Fale a esses corações, Pai, para que eles se arrependam, encontram no Senhor e façam do Senhor a sua morada permanente, Pai. Obrigado por todos os livramentos que o Senhor faz para nós, Pai. Obrigado por todo o cuidado, por todo o amor em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida, Pai. Nós suplicamos ainda, Pai, por proteção, que o Senhor nos proteja, Pai, de todos os maus desse mundo. Proteja nós do Satanás, das ações deles, Pai. Proteja também nós de nós mesmos, Pai, dos nossos desejos egoístas, do nosso coração. Mas que o Senhor possa nos salvar, Pai, e deixar essa firme convicção no nosso coração de que o nosso livramento maior a gente já encontrou, Pai, a gente já tem em Cristo Jesus. Que a gente possa fazer de Cristo o nosso viver todos os dias, Pai, por favor. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor
use, Pai, a tua bondade, o teu amor em nosso favor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus eterno. E mesmo tão grande, Pai, tão poderoso, se importa com cada um de nós aqui, Pai. Se importa com seres tão pequenos que são seus inimigos, Pai, que éramos seus inimigos. Mas o Senhor foi lá, nos resgatou das trevas, nos resgatou do inferno e nos trouxe e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é o reino de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua salvação, pelo teu livramento. É isso que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém.